Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que com toda certeza é o português, certo? Nós temos um concurso para a Câmara de Araraquara, você viu? Olha só, nós temos que a organizadora será Instituto Consulplan. São 15 vagas mais cadastro de reserva, vagas para nível fundamental, para nível médio, técnico e superior. A remuneração vai de 3.700 até 8.100. Inscrições de 5 de dezembro até 14 de janeiro. As provas 23 de fevereiro. Pertinho, hein? O tempo está passando rápido, né? O que eles vão cobrar em relação à língua portuguesa? Tem a redação oficial. Quando se fala em redação oficial, automaticamente nos remete ao Manual de Redação da Presidência da República, que é exatamente o que vai determinar a redação oficial. É um material muito grande, então a gente tem que saber o que é pedido lá dentro. Claro que nós temos aqui questão de conhecimentos de elaboração de correspondências, de protocolos, circulares, ofícios, mas não é só isso. Tem algumas questões relacionadas a emprego de pronomes de tratamento, né? Nós temos algumas questões ligadas ao tipo de linguagem utilizada. Então, tudo isso daí a gente precisa buscar dentro desse manual para você não precisar de ler o manual inteiro, não é? A questão da fonologia, então nós temos tanto a questão da conceituação, como a questão dos encontros vocálicos, ditongo, tritongo, né, hiato, questão de dígrafos. E aí, quando a gente fala em dígrafo, a gente tem que saber a diferença do dígrafo para o encontro consonantal, por exemplo, né? A questão da ortoépia, da divisão silábica. Você fala, a divisão silábica é moleza, não é não. Tem alguns casos que a gente normalmente não sabe, né? A questão da prosódia, tanto a ortoépia quanto a prosódia, é em relação à pronúncia das palavras. Só que a prosódia, ela determina a questão, por exemplo, da acentuação gráfica. Afinal de contas, é rúbrica ou rubrica? Não é? A palavra é rubrica, por isso que ela não é acentuada, ela não é proparoxítona. E aí a gente tem também a questão do novo acordo ortográfico, que também aparece na ortografia na questão do emprego do hífen, que temos alteração agora com o novo acordo ortográfico. Questão relacionada não só se a palavra escreve com S ou Z, mas, por exemplo, nós temos uma questão relacionada ao emprego de parônimos e homônimos, né? Então, isso está muito ligado a essa questão da semântica, da significação das palavras. Afinal de contas, por exemplo, infringir e infligir são termos distintos, né? Entra aí o afim junto, o afim separado, o emprego do porquê. E temos a questão da morfologia. Então, é lógico, aparecem as classes de palavras, que são 10, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas nós não temos que saber apenas identificar, nós temos que saber empregar. Então, por exemplo, se eu tenho o pronome pessoal obliquátono, o e o obliquátono lhe, quando eu uso o e quando eu uso o lhe? E esse o e esse lhe ficam antes do verbo, no meio do verbo, depois do verbo. Como eu utilizo isso daí? Tá? Então, tudo isso faz parte do nosso estudo de classes de palavras. A estrutura, então, entra a questão de radical, vogal temática, presença de prefixo, sufixo, alteração de sentido em relação a esses elementos, formação das palavras. Então, derivação, composição. Você sabe o que é composição por justaposição? E por aglutinação, você sabe? Pois é. Temos a sintaxe também. E aí entram os termos da oração. Sujeito, predicado, verbo, o objeto direto, indireto, complemento nominal, adjunta de nominal e por aí vai. Temos que saber a diferença, bater o olho e saber. Tá? E aquelas perguntinhas, o que para objeto direto? A que? Aquilo não funciona, tá certo? Cuidado!
a questão do período composto. Então entram aqui as orações, a classificação das orações. Vocês dizem, isso é impossível de saber. Não é não. Isso daí é só você aprender que cada oração tem uma marquinha que é só dela. E aí você bate o olho e identifica. Lógico que a partir daí vem o estudo de concordância, de regência, de crase e de pontuação. Claro que o texto aparece. Aqui diz a interpretação, né? Mas a compreensão também aparece, ou seja, a leitura do explícito. A interpretação já seria a leitura de pressupostos, subentendidos. É um programa grande? Sim, muito grande. Então, como eu estudo para essa prova que está tão pertinho? Olha, ficar pegando uma apostila, uma gramática e ficar lendo não vai adiantar, porque você tem que exercitar, você tem que conhecer como a banca cobra isso daí, certo? E a melhor maneira que temos para poder conhecer a banca e estudar para essa prova é fazendo questões da banca. Então eu peguei aqui uma questão de 2024 para analista de controle interno da Prefeitura de Campos de Goytacazes. Veja só essa questão que eles colocaram. Analise o uso das vírgulas no seguinte trecho. O Google informou que o BART, sua aplicação de inteligência artificial, está testando uma funcionalidade em que se interpreta o texto complexo, transforma seus principais pontos em tópicos e extrai as principais perguntas que o conteúdo endereça. As vírgulas foram devidamente empregadas, pois... Então veja que esse termo aqui, ó, sua aplicação de inteligência artificial, está entre vírgulas. Por quê? O que você vai observar? Aqui está dizendo que isola um trecho fora da ordem direta. Não! Quando a gente fala em ordem direta, é porque aparece um sujeito, depois um verbo. Se houver um complemento verbal, quer dizer objeto direto, indireto, direto e indireto, depois um adjunto adverbial. Essa daqui é a chamada ordem direta. Tendo apenas um desses elementos, não há por que, então, eu colocar vírgula entre eles. Se eu pegar, por exemplo, esse adjunto adverbial e ele for grande, tiver mais de uma palavra, e eu colocá-lo ou no início ou intercalando esses termos aqui, então eu acabei com essa ordem direta. Daí eu coloco a vírgula. Não, mas não é isso que está acontecendo. Esse termo aí, sua aplicação de inteligência artificial, está se referindo a esse BARD. Está explicando que BARD é a aplicação da inteligência artificial do Google. Percebeu? Então, isso não é um adjunto adverbial. Também aparece aqui o trecho é um adjunto adverbial deslocado. Não, adjunto adverbial ele indica tempo, modo, lugar, negação, afirmação, etc. Bem, o que acontece? Quando um termo retoma o outro, pode ser para explicar, pode ser para resumir, pode ser para poder especificar. Nesse caso, está explicando o que é BARD. Bem, aquele termo que retoma um termo, que obviamente é anterior, por isso ele retoma, é um aposto. E esse aposto está explicando, portanto, isolam um aposto explicativo. Viu? As pessoas às vezes confundem aposto com vocativo. Tem nada a ver um com o outro. O aposto, ele retoma um termo. E vocativo vem de voz. É quando você chama. Então você fala assim, por exemplo, João, vem aqui, por favor. Você chamou o João. É totalmente diferente de aposto. Tá vendo por que a gente não pode confundir? E aqui está dizendo que separa um trecho com função predicativa. Bem, quando a gente fala em predicativo, existe do sujeito e do objeto. O do sujeito, por exemplo, você fala assim, ó, João é legal. O que acontece neste caso? João é o sujeito. E você tem aqui o predicado
é legal. Quando você tem um termo lá do predicado dando uma qualidade ao sujeito, isso se chama predicativo do sujeito. Se qualifica predicativo e ele qualifica o sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Não é o caso lá em cima. Nós não temos um termo de um tal predicado qualificando um sujeito, por exemplo. Viu quanta coisa você aprendeu aí dentro? Pois é assim que a gente estuda de uma maneira direcionada para a prova. Imagine você fazendo mais de 150 questões do Instituto Consulplan comentadas, uma a uma, do jeito que eu fiz aqui, fazendo todas as explicações necessárias. Aí sim você consegue estudar de verdade para essa prova. Por isso eu convido você a conhecer o meu curso de português em questões comentadas da banca Instituto Consulplan para a Câmara de Araraquara, São Paulo. E também você conheça o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que você consegue, com toda certeza, fechar uma prova de informática estudando com o tio Paulo. E que tal estudar comigo e com ele? Afinal de contas, português e informática são as duas disciplinas que mais reprovam em concurso. Sim, você pode estudar português comigo, você pode estudar informática com o Paulo, ou você pode fazer a dobradinha, tá? E ainda, lembre o seguinte, se você entrar em contato com o nosso WhatsApp e pedir o número do Pix e fizer a sua inscrição pelo Pix, você ainda tem 10% de desconto nesse valor. Bom, não é? Pois é, presentinho de Papai Noel para você, tá? Aguardamos você para que a gente possa ajudá-lo a conquistar e realizar o seu sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.